Bom dia. Vamos hoje falar então da nossa aula sobre a teoria dos tipos vocacionais de John Holland. Esse autor, o John Lewis Holland, é um dos principais autores na área de desenvolvimento vocacional, das teorias que tratam das escolhas profissionais. Ele nasceu em 1919 e veio a falecer em 2008. Ele foi professor durante muito tempo na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, até o ano de 1980. E provavelmente o livro mais clássico, ou com certeza é o livro mais clássico que ele tem, é o livro de 1959, Making Vocational Choices, A Theory of Vocational Personalities and Work Environments, cujo título já fala muito do que é a teoria dele, Fazendo escolhas vocacionais, uma teoria de personalidades vocacionais e ambientes de trabalho, Essa teoria dele, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, teve também muito associada a um modelo de avaliação, então, dessas personalidades vocacionais, como ele chamava, e isso foi personalizado através de um instrumento que é hoje, com certeza, o instrumento mais difundido de avaliação do modelo teórico que ele propôs, que é o Self-Directed Search, ou questionário de busca autodirigida, como a gente poderia traduzir aqui num português brasileiro. Bom, mas do que trata então a teoria do Holland? O Holland, a teoria dele, ela é considerada mais associada às teorias de traço e fator. Ou seja, uma teoria que de alguma maneira busca entender as escolhas profissionais e o próprio desenvolvimento profissional ou vocacional como uma combinação, um ajuste entre as características das pessoas e dos ambientes de trabalho também, ou seja, características dos locais de trabalho, das atividades onde as pessoas estão, enfim, inseridas, Agora, uma coisa importante de pensar da teoria do Holland é que esse ajuste ele não era visto por ele como algo estático, mas sim dependendo da interação da própria pessoa e do ambiente. Então, a teoria do Holland ela está mais próxima desses modelos chamados combinatórios, embora não de uma maneira absolutamente rígida, como às vezes as pessoas imaginam, que, bom, se uma pessoa tem determinado perfil, então ela deve necessariamente escolher e se envolver com uma determinada ocupação. Pelo contrário, o que o Holland coloca é de que vai havendo ao longo da vida sempre um ajuste, vão havendo pequenas modificações, tanto do ponto de vista das características pessoais quanto dos próprios ambientes de trabalho, que vão exigindo constantes ajustes. Claro que na medida em que os ambientes são mais estáveis, esses ajustes eles são menores, e menos numerosos também ao longo da vida. O que faz sentido, então, pensar num modelo mais combinatório, quando a gente imagina lá décadas de 60, 70, quando ainda o mundo do trabalho, o mundo das corporações ainda era bastante menos flexível, menos maleável do que é hoje em dia. Então, ele considera que essas características das pessoas não são imutáveis, ainda que sejam, é claro, relativamente estáveis. Além disso, os valores, os interesses, as habilidades pessoais não são tidos como coisas inatas das pessoas. Não são características necessariamente inatas, mas elas são aprendidas ao longo da vida, ainda que, claro, possam ter uma certa base biológica nessas características. Bom, então vejam bem que o modelo do Holland é um modelo que a gente chama de interesses profissionais, mas esses interesses, na visão do Holland, eles estão muito associados à personalidade, a características de funcionamento psicológico mais geral, um funcionamento, enfim, de personalidade mesmo. Daí o nome também de chamar personalidades vocacionais, pelo menos na nomenclatura em inglês, vocational personalities, como ele utilizou na teorização dele. Então, essa frase aqui, que eu vou ler, ela sintetiza essa ideia do Holland para sua teoria. A escolha de uma ocupação é um ato expressivo que reflete as motivações, o conhecimento, a personalidade e as habilidades de uma pessoa. As ocupações representam um modo de vida, um ambiente, mais do que um conjunto de funções ou tarefas isoladas de trabalho.
Trabalhar como carpinteiro significa não apenas ter um certo status, um papel na comunidade e um padrão de vida específico. Nesse sentido, a escolha de um título ocupacional representa vários tipos de informação: a motivação do sujeito, seu conhecimento da ocupação em questão, seu insight e compreensão de si mesmo e suas habilidades. E, em resumo, as respostas aos itens de um instrumento de interesses, no caso Vocational Personality Inventory, podem ser entendidos como protocolos projetivos ou expressivos úteis, ainda que limitados. Então, vejam bem, nessa frase ele sintetiza bem essa ideia de que quando uma pessoa tem um interesse, né, uma propensão à escolha, a gostar de uma determinada atividade ocupacional, aí não está envolvido só uma questão de habilidades específicas para fazer aquela tarefa específica que uma determinada ocupação exige, mas na verdade tem todo um imaginário relacionado àquela profissão, aquilo que ela pode trazer. Tem questões então de valores, né? Valores de trabalho relacionados a essa ocupação e mesmo até de um certo estilo de vida, né? E também de um estilo de vida não só em termos daquilo que essa ocupação pode trazer em termos de recompensas financeiras, mas do próprio ambiente de trabalho, das outras pessoas com as quais se vai interagir, que tipo de impacto, né, essa atividade que a gente vai ter pode ter para o mundo e trazer em termos de retornos, né, de satisfação para o sujeito, seja através de uma satisfação mais intrínseca pela atividade ou extrínseca através de recompensas mais externas, né, à atividade em si, como dinheiro, prestígio, enfim. Por isso essa ligação, então, do interesse não apenas pela atividade e as habilidades que estão envolvidas, né, nessa atividade, mas também um conjunto de valores que estão associados à ocupação escolhida. Bom, de acordo então com essa ideia inicial dele e também baseado em uma série de estudos empíricos, ele criou a ideia de um modelo chamado modelo depois hexagonal, um modelo de 6 dimensões, né, nas quais as pessoas poderiam ser categorizadas, chamadas de realista, investigativo, artístico, social, empreendedor e convencional, né? Então, ele chamava essas categorizações de tipos, né? Esses tipos, na verdade, são construtos teóricos que têm base em investigações empíricas, né, e que englobam tanto características de personalidade quanto interesses por determinadas ocupações, por determinados tipos de tarefas ou de objetos, né, relacionados a determinadas ocupações. E da mesma maneira em que a gente pode categorizar as pessoas de acordo com o realista, investigativo, artístico, social, empreendedor e convencional, também os ambientes de trabalho poderiam ser categorizados, e na verdade podem ser categorizados conforme esse modelo, né? Esse modelo ele é chamado RIASEC, muitas vezes, que é o acrônimo para o nome dessas 6 dimensões, né? De realista, R de realista, I de investigativo, A de artístico, S de social, E de empreendedor e C de convencional. Uma coisa importante da gente ter em mente é que, embora ele fale em tipos, né, não significa que as pessoas sejam categorizadas em uma dimensão, né, apenas, ou em um tipo apenas destes 6. Todas as pessoas têm características das 6 dimensões, ou podem ter, algumas mais salientes, outras menos salientes. O que acontece, na verdade, é que quando se utilizam instrumentos de avaliação que avaliam essas características nas pessoas, se verifica que normalmente a maioria das pessoas tem o quê? 2 ou 3 dessas dimensões mais salientes e as demais são menos salientes. Então, de certa maneira, se pode pensar que há um conjunto aí de 2 ou 3 dimensões que costumam ser mais características de cada pessoa. E é por aí, então, que ele vai pensar essa ideia de um ajuste ou de uma combinação entre características das pessoas e as características dos ambientes também, né? E a ideia básica dentro da teoria dele é essa: as pessoas vão buscar o quê? Ambientes de trabalho nos quais eles vão poder não apenas exercer essas suas habilidades, mas também expressar os seus valores, aquilo que eles consideram importante, né? E dessa interação entre a pessoa e o seu ambiente é que vai se dar o ajuste. Quando, né, há essa combinação entre as características das pessoas e dos ambientes, em geral, o que se vai ter como resultado? Satisfação no trabalho, estabilidade, possivelmente, ou seja, uma permanência por um período prolongado de tempo no mesmo emprego, ou pelo menos no mesmo tipo de atividade, e também um bom desempenho
nas ocupações, ou seja, uma performance, uma melhor performance profissional. Isso ao menos em tese, isso que a teoria propõe. Há um conjunto de estudos, né, desde que a teoria foi proposta, que tem mostrado que sim, existe uma associação entre satisfação, estabilidade e desempenho quando há esse casamento, né, ou um melhor ajuste entre as características pessoais e os ambientes de trabalho. Embora a força, né, dessa relação entre a satisfação, a estabilidade e o desempenho com a combinação, o ajuste, não é tão forte, talvez, quanto se poderia esperar. Né? Bom, uma outra característica desse modelo do Holland, né, o modelo Riasek, é que ele é chamado também de hexagonal, né? Ou seja, essas relações entre os diversos tipos podem ser expressas na forma de um hexágono. Nós já vamos ver logo a mais essa disposição hexagonal das 6 dimensões, mas antes vamos só especificar um pouquinho mais o que são cada um desses tipos. Aqui então nós temos alguns adjetivos que caracterizam esses tipos naquilo que eles teriam de mais prototípico, de mais estereotipado. Então o tipo realista seria aquela pessoa com características mais manuais, mecânicas, uma pessoa talvez mais reservada, talvez com uma tendência a ser um pouco mais cabeça dura, né? Com um interesse mais prático de resolver as coisas, de obter resultados mais imediatos e concretos, talvez de um ponto de vista mais de valores, um pouco mais conservador, e não muito afeito talvez a questões intelectuais, de um cunho mais filosófico. Já o tipo investigativo, ele se caracteriza por ser um estilo de pessoa mais analítica, mais intelectual, né? Onde a curiosidade, né, é mais predominante, uma pessoa que busca conhecer, busca o conhecimento, busca também precisão, uma compreensão mais precisa, né, uma explicação do porquê das coisas, né, estaria associado também com o que popularmente se denomina, enfim, de inteligência. São pessoas normalmente interessadas em estudar, né, são muitas vezes esse lado da criatividade, ela se aparece, né, através de uma inventividade, a busca de soluções, né, para problemas, a criação, enfim, de dispositivos que possam, enfim, resolver problemas do cotidiano de uma maneira ou mesmo também de uma maneira mais intelectual, né? E são pessoas que podem ter uma característica também mais de introversão, né? Já o tipo artístico, né, como o nome indica, né, são pessoas que têm características mais imaginativas, abertas às experiências, gostam de conhecer coisas novas, né, gostam de colocar muitas vezes em confronto, em questionamento os seus próprios pressupostos, suas próprias ideias, né, tendem a ser pessoas introspectivas, né, que utilizam muitas vezes a intuição para resolver os problemas e menos, né, estratégias analíticas, né, buscam ser originais, costumam, né, ter respostas originais, achar soluções originais para as coisas, podem ter também uma certa rebeldia no sentido de uma não conformidade a valores já estabelecidos, a padrões estabelecidos, e apresentam, né, uma sensibilidade estética maior do que as demais pessoas. O tipo social já tem a característica propriamente, como o nome diz, né, da sociabilidade. São pessoas que têm como interesse uma interação com as outras pessoas, podem ter características como serem amigáveis, no sentido de serem buscarem um contato mais genuíno com as pessoas, gostam de ouvir muitas vezes, podem ser também pessoas que tenham características de persuasão, né, de interação com as outras pessoas, mas de persuadi-las de alguma maneira. São muitas vezes pessoas que gostam de transparecer e realmente demonstrar confiabilidade para os demais, são receptivas, são pacientes, né? Gostam de ajudar e são generosas para com os demais. Tem um componente de ajuda, né, muito presente dentro desse tipo social. Já o tipo empreendedor, ele tem características mais como a agressividade e a dominância. Tem componentes sociais também, mas já puxa um pouco mais para esse lado de serem mais interessados na persuasão, né, numa certa visibilidade, numa certa dominância frente aos demais. Tem características também de personalidade de maior confiança, de uma maior ambição, de buscarem posições mais de liderança em relação aos demais. E por fim, o tipo convencional,
Ele se aproxima um pouco também aí, então, do tipo realista, como nós veremos logo adiante, né, que são pessoas que têm características, como o próprio nome diz, mais convencionais. São pessoas mais metódicas, mais meticulosas, gostam de seguir regras, muitas vezes podem ser mais dogmáticas ou conservadoras, né, são o que talvez num tipo mais estereotipado, num tipo mais extremo, que a gente chamaria das pessoas mais certinhas, né? Tentam ser metódicas, precisas, têm um senso prático também bastante forte, né, naquilo que lhes interessa, né, ou seja, conseguir soluções mais concretas para os problemas com os quais elas estão lidando, e se interessam também por problemas com esse tipo de característica. Bom, voltando então para o modelo, né, a ideia então do hexágono é de que nessa disposição de 6 pontas aqui que o hexágono tem, os lados que são, os tipos que são adjacentes, ou seja, que estão lado a lado, que são vizinhos, eles têm características mais comuns, mais próximas. Então, por exemplo, o tipo realista está mais próximo do investigativo e do convencional do que do artístico e do empreendedor, e menos ainda do social, pelo menos de um ponto de vista teórico, ou seja, compartilham características mais próximas. Por exemplo, vamos ver o investigativo. O investigativo está relacionado mais proximamente com o artístico e com o realista. O que o investigativo tem a ver com o realista? O investigativo, ele tem um componente intelectual que o realista não tem. Em compensação, o investigativo, ele tem uma das características relacionadas é a busca de compreender os fenômenos, de buscar entender como é que eles funcionam, enfim, para obter soluções também. Então, esse componente de obter soluções, de ser de alguma maneira resolutivo, é algo que aproxima o investigativo do realista, embora o realista seja um tipo de interesse que busca uma resolutividade mais prática, enquanto que o intelectual busca uma resolutividade um pouco mais intelectual, um pouco mais teórica, um pouco mais de compreensão dos processos, né? E o investigativo e o artístico, o que eles têm em comum? Ambos são abertos à experiência de certa maneira. O artístico mais do que o investigativo, né? Mas o investigativo, como ele é muito questionador, né? Nesse componente, nessa ideia de buscar entender como funcionam as coisas, ele tem essa abertura à experiência, né, de questionar, enfim, o próprio conhecimento. O artístico já vai para um lado um pouquinho mais estético, que aí eventualmente o investigativo não vai ter. Ok? Então a gente vê assim que vários desses tipos aqui, eles se aproximam, enfim, dos seus adjacentes e têm características pouco em comum com os seus tipos opostos, né? Por exemplo, voltando ali, o realista e o social, né? O realista é um tipo que prefere trabalhar mais com coisas, vamos dizer assim, com objetos, né? Buscar resolver problemas, trabalhar com ferramentas, achar soluções, né? Que envolvam muitas vezes o uso de habilidades manuais. Já o social tem uma orientação que é voltada para pessoas, né? Então o que acontece? Pessoas com características R, em geral, vão ter características S mais baixas e vice-versa, né? Porque não é muito comum uma pessoa desenvolver ao longo da sua vida interesses tanto do tipo R quanto do tipo S. Não é que isso não possa acontecer. Pode, isso acontece, não tem problema nenhum, isso não é nenhum indicativo de nenhum problema ou de alguma desvantagem para essa pessoa. A questão é que é difícil se encontrar o quê? Ambientes de trabalho onde as características, por exemplo, R ou S, características muito distintas, possam ser expressas. São os ambientes de trabalho, na verdade, que muitas vezes não comportam, né, não contemplam, né, as necessidades, as habilidades, os interesses de tipos que não são vizinhos. Certo? Bom, então essa é a ideia do modelo do Holland. Tipos que são vizinhos têm mais similaridade entre si em termos das características de personalidade e dos interesses do que os tipos que estão mais distantes. Uma outra maneira da gente visualizar esse modelo hexagonal é representado nessa figura, onde a gente tem ali, como eu havia falado, né, o realista, por exemplo, oposto ao tipo social,
onde o realista se interessa mais por coisas e o social mais por pessoas. E num outro eixo transversal aqui, nós temos os interesses por ideias e por dados, onde os tipos investigativos e artísticos têm em comum exatamente esse gosto por ideias, por uma compreensão, vamos dizer assim, dos fenômenos, enquanto que do outro lado, os tipos convencional e empreendedor têm um interesse mais por dados, em resultados que possam de alguma maneira ser materializados, né, de uma maneira mais concreta, através de algum tipo de indicadores dos seus resultados. Então, é uma outra maneira de se organizar esse modelo do Holland, pensar que é uma polarização de interesses entre interesses por coisas e pessoas e trabalhar com ideias ou trabalhar com dados. Bom, como já se havia falado antes, né, tanto as pessoas quanto os ambientes, elas em geral vão ter um tipo, né, ou dimensão predominante e mais um ou dois subtipos que são salientes, né? Então, por exemplo, empreendedor, social e investigativo. Isso é chamado dentro da teoria o código de 3 letras, né? Código de 3 letras nada mais é do que um nome que a gente dá para essas 3 características que são mais salientes, seja para uma pessoa, seja para um ambiente de trabalho. Normalmente as 3 letras são colocadas na ordem em que elas têm prioridade, ou seja, aquela que é a mais característica. Por exemplo, um código ESI, como exemplificado aqui, significa que é mais empreendedor, depois social e depois investigativo. Bom, e como é que é feito então o uso, né, dessa teoria no contexto da orientação, né? Ela normalmente é feita a partir do código de 3 letras, né, e também de outros indicadores diagnósticos, que são a congruência, a consistência, a diferenciação e a identidade. O que são cada uma, né, dessas 4 características? A congruência diz respeito ao ajuste entre o código do indivíduo e o código das ocupações. Então, se nós podemos avaliar um indivíduo e podemos avaliar o ambiente no qual ele está e vemos que existe uma congruência, ou seja, são semelhantes, há uma certa similaridade, a pessoa tem uma característica S e está, por exemplo, num ambiente S, né, nós diríamos que há congruência, né, entre o indivíduo e o ambiente de trabalho. A ideia é de que quando há congruência, em tese, deve haver um melhor tipo de ajustamento do indivíduo, uma maior satisfação, um melhor desempenho, enfim, desfechos mais positivos do que quando há uma incongruência, né, entre as características do indivíduo e do ambiente de trabalho. A ideia da consistência diz respeito à coerência interna da organização dos tipos e subtipos do indivíduo. O que significa isso? Significa a gente olhar as características da pessoa e ver se elas estão coerentes com a estrutura hexagonal. Por exemplo, uma pessoa que tenha tipos que são antagônicos, né, que estão em polos opostos dentro do hexágono, como já foi falado antes, um tipo R e um tipo S, imagine que uma pessoa tenha a primeira característica mais saliente é R e a segunda é S, e as duas são bastante altas. Isso seria um indicador de baixa consistência em relação ao modelo, né? Porque a pessoa tem características R e S elevadas, o que vai acontecer? Dificilmente ela vai conseguir encontrar ambientes de trabalho onde essas duas características possam ser contempladas, as características R e as características S. Uma coisa importante aqui é ter em mente que a consistência não diz respeito ao indivíduo, então não é que o indivíduo seja inconsistente, mas sim que o padrão de interesses que ele tem, né, não é consistente com a lógica do modelo. Qual é a implicação disso? Não é que a pessoa tem qualquer tipo de problema, mas vai haver provavelmente mais dificuldade da pessoa conseguir encontrar ambientes, né, onde ela possa contemplar essas suas características que, enfim, não são comuns de serem experimentadas, né, de poderem ser experimentadas no mesmo ambiente de trabalho. O outro indicador diagnóstico do modelo do Holland é o da diferenciação, que é uma medida da cristalização dos tipos, né, ou dos interesses que as pessoas têm. Na verdade, tem a ver com a definição dos tipos. Como falamos antes, normalmente se espera que as pessoas tenham o quê? 1 ou 2 tipos mais salientes, um terceiro talvez mais próximo e outros 3 bem mais baixos, quando se utiliza um instrumento de avaliação.
Isso vai mostrar que há uma diferenciação, ou seja, alguns dos tipos se diferenciam, são mais salientes no indivíduo. Em geral, um ou dois e um terceiro, né, que vem na sequência. Pessoas com perfil indiferenciado, elas ou podem ter todas as dimensões altas, ou todas as dimensões baixas, ou todas as dimensões médias, ou seja, a gente não consegue caracterizar um código de 3 letras, né, para uma pessoa. Não tem alguns dos tipos, algumas das dimensões que são um pouco mais salientes. Então, a falta de diferenciação depois na orientação, ela pode aparecer numa dificuldade exatamente da pessoa poder identificar o que é que lhe interessa mais e, por consequência, poder depois fazer uma tomada de decisão, uma escolha profissional. Se torna mais difícil isso. E, por fim, um outro indicador diagnóstico dentro do modelo é o de identidade, né? Que para o Holland seria definido como o grau de clareza que a pessoa tem, né, dos seus interesses, das suas habilidades, das suas metas, enfim, seria um indicador meramente quantitativo do quanto a pessoa está, de certo modo, certa do que ela quer para ela, né, e de quais são as suas características. A gente já pode aqui, em geral, né, inferir algumas coisas que, em geral, o que acontece? Pessoas com pouca diferenciação, com pouca consistência, tendem a ter também níveis de identidade, ou podem vir a ter níveis de identidade um pouco mais baixos, ou seja, terem menos clareza daquilo que elas querem, menos certeza do que elas querem em relação ao seu futuro profissional. Bom, aqui então nós temos um exemplo, né, onde nós podemos ver aqui nesta linha azul mais escura um perfil que a gente poderia chamar de um perfil diferenciado, né, se salientando a característica S, depois o A e depois o E, para essa pessoa aqui. O perfil rosa é um perfil indiferenciado baixo, ou seja, não há muita diferença nos scores para as diversas dimensões desta pessoa aqui, e o fato de ser baixo sugere pouca motivação, talvez, né, pouca vontade de estar, talvez, fazendo escolha num determinado momento. Pode ser indicativo também, talvez, de alguma característica mais de depressão, né? A pessoa está pouco interessada, nada lhe interessa, né? O perfil verde é um perfil oposto, é de indiferenciado alto, né? Ou seja, a pessoa tem interesse por vários tipos de profissões e apresenta características, ou pelo menos se imagina que tenha características relacionadas a esses vários tipos teóricos, né? Isso pode ser legítimo, por um lado, no sentido da pessoa ser uma pessoa com múltiplas habilidades e, de fato, com múltiplos interesses, mas também pode representar uma dificuldade da pessoa de discriminar o que é que realmente ela gosta, quais são os seus pontos mais fortes, seus pontos mais fracos, o que faz com que a pessoa se sinta atraída ou interessada, né, por diversos tipos de ocupações. E aqui a linha azul ilustra, então, o que seria um perfil inconsistente, né? Ou seja, a pessoa tem aqui o mais alto é o S, mas depois o segundo mais alto que a pessoa tem é o C e o I. Não são, como se poderia esperar, alguns dos adjacentes, dos imediatamente adjacentes ali ao primeiro. Então isso aqui é só para ilustrar um pouquinho esses três conceitos, né, da diferenciação, da consistência, da congruência e da identidade. Bom, então, de uma maneira muito sucinta, é isso o que é a teoria do Holland, né? Uma teoria que propõe 6 dimensões de interesses profissionais, onde interesses profissionais, na verdade, se confundem, na verdade, com a ideia de o que ele vai chamar de personalidades vocacionais, ou seja, são, na verdade, grandes características de personalidade que estão associadas também a esses tipos de interesses, né? Tem aquele formato hexagonal, né, do Riazek, onde os tipos adjacentes são tipos mais próximos, têm maiores similaridades do que os tipos que não são adjacentes. Bom, como já falado antes, vários instrumentos foram desenvolvidos, né, para poder avaliar essas características do modelo Riazek.
Um dos primeiros foi o Vocational Interest Inventory, historicamente, depois o Self-Directed Search, que é o instrumento que o Holland criou e é um dos mais utilizados hoje em dia mundialmente. Há também o Career Attitudes and Strategies Inventory e o Strong Interest Inventory, que são instrumentos mais contemporâneos, né, que avaliam também essas 6 grandes dimensões do modelo do Holland. Aqui no Brasil, o Self-Directed Search ele chegou a ser adaptado para uso com adolescentes, mas no momento ele está sem edição comercial. Ele chegou a ser editado pela Casa do Psicólogo, mas no momento ele não está sendo mais comercializado. E não chegou a ser adaptado para outros grupos etários, enfim, né? Mas outros instrumentos têm sido desenvolvidos para avaliar essas características do modelo do Holland, né? A maior parte desses instrumentos voltados à pesquisa, mas que também podem ter algum uso, né, nos contextos aplicados de orientação profissional. Bom, mas qual é a ideia então, né, que o Holland propôs a partir da sua teoria? Como é que seria uma orientação dentro do seu modelo? A ideia dele é que as pessoas deveriam responder o seu instrumento, o questionário de busca autodirigida, né, que avalia preferências ocupacionais, atividades preferidas, a percepção que a pessoa tem das suas competências e de suas habilidades, né, e a partir disso obter o chamado código de 3 letras. Ou seja, por exemplo, a pessoa se avalia lá como social, empreendedora e investigativa, por exemplo, né? Aí, dentro do material do SDS, uma vez tendo o seu código individual, a sugestão do Holland é de que o próprio orientando pudesse usar um guia de ocupações para buscar aquelas ocupações que mais se assemelhassem ao código pessoal. Ou seja, no material do SDS, além do questionário que a pessoa responde para si mesma, também há uma espécie de catálogo onde diversas ocupações estão categorizadas conforme códigos de 3 letras. Então, a ideia é que as pessoas pudessem pegar a sua avaliação individual, o seu código pessoal, e buscar ocupações com códigos semelhantes, né? E aí seria esse terceiro passo, então, de determinar o grau de congruência dessas opções, ou seja, elencar um conjunto de opções possíveis, né? E a partir disso, então, avaliar a qualidade dessas opções e explorar outros aspectos envolvidos na tomada de decisão, porque obviamente a tomada de decisão não é meramente uma questão de um algoritmo, né, de combinar características pessoais com as características das ocupações, mas precisa-se ir em busca de outras informações, né, do que está envolvido no processo, por exemplo, de se tornar um médico, um engenheiro, enfim, ou mesmo qualquer outro tipo de profissão que as pessoas venham a desejar. Tem que ver quais são, né, os requisitos necessários, o que é necessário fazer para se qualificar para essas profissões. Não se trata apenas, né, de fazer uma mera combinação. Para o Holland, isso poderia ser feito sozinho, né, através do uso do material do Self-Directed Search, ou com auxílio de um orientador, que seria o preferencial. Bom, então, qual é a utilidade, né, dessa teoria? Bom, essa teoria ela pode ajudar o orientador a entender o cliente, né, porque ela dá um contexto para a gente poder relacionar as diversas informações e experiências que as pessoas trazem para a orientação. Ou seja, muitas vezes os clientes não têm não pararam para refletir previamente, então eles não têm muita noção de como organizar, de como relatar quais são, afinal, as características pessoais que elas têm, quais são as habilidades que elas têm, quais são os valores que elas têm. Então, o modelo do Holland, ele provê tanto para o orientador quanto para o cliente um certo mapa de conceitos, né, que são os tipos, que ajudam as pessoas a poderem pensar sobre si mesmas, a refletirem sobre si mesmas. Então, na verdade, oferecer para o cliente, discutir com o cliente o próprio modelo, numa estratégia um tanto pedagógica, falar como é que é o modelo RIASEC, enfim, e depois avaliar com o cliente onde é que ele se situa em relação àquelas 6 dimensões, pode ser algo que ajuda muito os clientes a organizarem as ideias sobre si mesmo, né? Então, o que está colocado aqui é que esse processo, então, de autoexploração, né, e de autoconhecimento, ele é otimizado, ou pode ser otimizado, quando a gente esclarece o cliente sobre o próprio modelo, né? E quando se tem a ajuda de um orientador,
uma série de questões podem ser colocadas junto com o orientando, né? Por exemplo, questionar com o cliente o que é que ele achou desse perfil que ele obteve para ele, né? Questionar com o cliente também se esse perfil descreve ele bem ou não, em que aspectos, né, descreve bem, em que aspectos não. Isso é importante porque quando a gente fala dos tipos, quando a gente fala de um tipo mais puro, de certa maneira, a gente está pensando num perfil, por exemplo, empreendedor. Se a gente pensar em empreendedor, um certo estereótipo de empreendedor seria o administrador de empresas, por exemplo, do tipo mais persuasivo, com características de liderança, talvez até um pouco mais agressivo, né, na busca por resultados, enfim. Mas isso seria um caso, digamos assim, um perfil mais puro, né, e um tanto estereotipado do tipo empreendedor. As pessoas, na verdade, combinam diversas características. Mesmo quem tem as características empreendedoras muito fortes, pode também ter, por exemplo, componentes sociais muito fortes. E isso dá uma nuance que é muito particular, que é muito singular para cada pessoa. Então, por isso que é importante se discutir com o cliente em que aspectos essas características, né, estão presentes para cada um, para cada sujeito, né? E especialmente também a gente pode explorar junto com os clientes que tipo de experiências de vida as pessoas tiveram que levaram a ter essas características, né? Quais são as experiências que as pessoas tiveram, talvez até mesmo na infância, na vida adulta jovem, na vida adulta, enfim, durante a vida de trabalho, né? Em que contextos essas características foram expressas, que tipo de resultado se conseguiu, né, expressando essas características, né? Quais eram enfim, os retornos que a pessoa obteve, né, ao longo da vida usando essas suas características, né? Uma coisa que também é útil de um ponto de vista diagnóstico é que quando a gente explora a história, né, desse perfil da pessoa, isso também nos traz bastante informações a respeito do próprio processo de reflexão, né, que a pessoa faz sobre si mesma e do seu comportamento exploratório ao longo da vida, né? E isso também pode ser discutido com os clientes. Então vejam bem que esse modelo, ele, embora seja um modelo que tenha como base, né, uma lógica um tanto combinatória, uma lógica de ajustamento de características pessoais com os ambientes de trabalho, na verdade ele oferece um conjunto, ou pelo menos um caminho através do qual a gente pode refletir com o cliente a respeito da sua própria história, né, a respeito da exploração do que ela explorou ou deixou de explorar ao longo da vida, e não se ater meramente, né, a um aspecto mais pontual de escolher um curso, uma profissão, ou um trabalho num momento específico da vida. Também, enquanto as pessoas têm aquele perfil indiferenciado, é importante também a gente poder discutir o perfil com o cliente com o intuito de esclarecer quais são os motivos dessa indiferenciação. Pode ser, por exemplo, uma pessoa com falta de interesses, né? Quer dizer, nada lhe atrai, e aí a gente teria que discutir com o cliente por que nesse momento da vida nada está parecendo, enfim, motivador para essa pessoa, mas também pode ser uma falta de capacidade de discriminação, ou seja, a pessoa não está, talvez naquele momento, conseguindo usar um filtro, né, uma reflexão mais aguçada para ver o que é mais importante e o que é menos importante para ela, né? E quando há aquelas situações de inconsistência, ou seja, a pessoa tem características fortes de tipos que são antagônicos dentro do modelo do hexágono, também é importante se discutir com o cliente onde é que ele pode expressar essas suas características. Como? Provavelmente vai ser difícil encontrar um ambiente de trabalho que permita a pessoa expressar essas características nesse mesmo local. Muitas vezes é preciso a gente poder ver com o cliente onde é que ele vai poder buscar, fora do campo profissional, né, atividades que vão contemplar essas necessidades que estão representadas por esses tipos mais salientes. De qualquer maneira, dentro da lógica do modelo do Holland, né, o papel do orientador é avaliar o perfil do cliente de alguma maneira, seja de uma maneira através de algum dos testes, né, que possam existir, ou através de algum outro tipo de recurso mais qualitativo, e também discutir então com o cliente a respeito dessas ocupações que de alguma maneira combinam melhor com o seu perfil. Bom,
E o que mais se sabe então sobre a pesquisa no modelo do Holland, né? Essa é com certeza a teoria de carreira mais estudada, ela tem um maior volume de pesquisas. E por quê? Bom, é uma teoria bastante, de certa maneira, parcimoniosa, ela é relativamente simples, né? Propõe essas 6 dimensões, ela tem uma lógica também da relação entre essas dimensões, que é a estrutura hexagonal, e ela faz essa previsão, né, desses relatos do que a congruência levaria, ou seja, quando a pessoa está, entre aspas, né, bem ajustada ao ambiente, que seria o quê? Satisfação, estabilidade na sua escolha profissional e um desempenho também. As pesquisas, como eu já mencionei, sugerem que sim, há uma relação entre congruência, esses 3 elementos, embora talvez não tão forte quanto se poderia esperar, ou talvez quanto fosse algumas décadas atrás, né? E também há um conjunto de estudos mostrando que sim, essas dimensões do modelo Reazek, que são dimensões de interesses profissionais, eles têm relação com os traços de personalidade, especialmente os traços de personalidade do chamado modelo Big Five, o modelo dos 5 grandes fatores, que tratam da abertura à experiência, da conscienciosidade, da extroversão, da amabilidade e do neuroticismo. Esses 5 grandes fatores têm relação com essas dimensões do modelo Reazek. Enfim, quais são os pontos fortes, né, do modelo do Holland? Bom, é um modelo de personalidade e interesses que é baseado em pesquisas. Esse é um aspecto bastante positivo desse modelo, né? Ele propõe uma estrutura a partir da qual a gente consegue ajudar o cliente a refletir sobre si mesmo, né? Que é o hexágono, o modelo hexagonal, né? Ele facilita também, do ponto de vista da pesquisa, a geração de hipóteses para pesquisas, né? E ajuda também a gente a estabelecer um foco vocacional no aconselhamento. Por outro lado, quais são os pontos fracos dessa teoria? Bom, se ela for mal compreendida e mal usada, ou seja, pensando apenas em fazer um pareamento, uma combinação das pessoas com possíveis profissões, né, fora de um contexto de orientação profissional mais amplo, que leva em consideração a história de vida, enfim, e outros fatores, acaba sendo um modelo muito simplório e reducionista, né? Outra coisa que é um ponto fraco, se for mal entendido também, é essa ideia de ajuste, né, entre a característica pessoal e as características do ambiente. Por quê? Porque muitas vezes a gente trabalha a partir de estereótipos, né? E os estereótipos não correspondem, né, a toda a diversidade de perfis ocupacionais que a gente tem dentro de uma mesma profissão. Então, por exemplo, pensar que psicologia é uma profissão de ajuda, que precisa escutar os outros. Talvez isso seja um estereótipo da profissão, talvez a maioria dos psicólogos até esteja envolvido em atividades que requeiram essas 2 habilidades, que envolvam essas 2 características, mas nem todas, né, as possíveis atividades, os possíveis nichos profissionais da psicologia vão necessariamente requerer habilidades de escuta, né, e esse interesse necessariamente por ajudar os outros, pelo menos diretamente. Né? É possível, por exemplo, trabalhar com pesquisas animais, em laboratórios, enfim, em outros contextos. Então, o modelo, por ser um modelo combinatório, né, se nós não prestarmos muita atenção, ele pode, né, levar a um uso, né, baseado em estereótipos, o que com certeza restringe, né, as possibilidades de escolha das pessoas, né? Uma outra questão é que, especialmente, né, no mundo contemporâneo, agora nas últimas décadas, é cada vez mais difícil a gente ter classificações para as diversas possibilidades de atuação dentro de cada profissão. Então, por mais que a gente possa avaliar um conjunto de profissionais de uma determinada área e descobrir que, em média, eles têm ali um certo perfil dentro do modelo do Holland, isso desconsidera as diversas sub-áreas que existem, as diversas áreas de atuação que existem dentro de uma mesma profissão. Então, isso torna cada vez mais difícil fazer esse pareamento, esse ajuste, né, entre o perfil individual e o perfil das ocupações, né? E por fim, a teoria em si, ela não dá muita conta, né, não consegue dar conta bem desses fatores atitudinais envolvidos na escolha, os fatores motivacionais, ou seja, ela foca muito nessa questão de quais as características que as pessoas têm, quais as características que os ambientes têm, mas o processo da escolha em si,
barreiras que estão envolvidas nesse processo da escolha, né? Sejam barreiras mais objetivas, como falta de recursos financeiros, questões de preconceitos, enfim, ela não leva em consideração. Assim como não leva em consideração também alguns componentes que seriam mais subjetivos. Por exemplo, pessoas muito perfeccionistas, que ficam na expectativa de achar uma profissão que case muito bem, que vai ser muito correta, entre aspas, né, essa escolha. Podem ser pessoas que têm muito mais dificuldade para fazer a escolha, não porque elas não tenham um perfil de interesses definido e não existam profissões que eventualmente poderiam combinar bem com esse perfil de interesse, mas simplesmente porque elas têm uma dificuldade na tomada de decisão em si. Então, na verdade, essa é uma teoria que não dá conta do processo de tomada de decisão, ela dá conta, sim, desse ajuste entre as características pessoais e as características dos ambientes. Elas estão focadas muito mais, digamos assim, no resultado da escolha, em termos do que é escolhido, e menos no como que isso é escolhido. Outro ponto que deve ser considerado, né, em relação a essa teoria é de que, embora a gente possa, através de um inventário, elencar e hierarquizar qual é a característica mais alta, depois a segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta característica em termos de relevância, né, ou de saliência para o sujeito, a interpretação da diferença entre os scores pode ser problemática. Ou seja, muitas vezes não há muita diferença entre a dimensão mais alta e a segunda, ou muitas vezes entre a primeira, a segunda e a terceira. Então há uma zona aqui que é um tanto nebulosa em termos de interpretação, né, do que é mais relevante para o sujeito, porque isso pode depender um pouco do modo como o sujeito responde um instrumento num determinado momento, ou do próprio instrumento em si, eventualmente não contemplar ali, enfim, alguns tipos de interesses mais específicos que ele tem. Isso pode gerar, né, algum tipo de não muita precisão na avaliação final, né, dos tipos. Então, eventualmente, com um instrumento poderia sair um tipo mais alto, e com outro instrumento o tipo mais alto de uma mesma pessoa ser outro, né? Claro que a gente não espera que vá sair resultados muito diferentes, né? Mas quando a gente pensa em termos de ajustes, né, no sentido de buscar uma combinação do perfil individual com o perfil das profissões, isso pode ser problemático e precisa ser considerado quando a gente trabalha, né, com os clientes de orientação, né? E por fim, para orientandos, né, para clientes que já têm uma razoável clareza, né, do seu autoconceito, das suas características mais fortes, dos seus interesses, essa sistemática de avaliação de perfil pode não ser também muito útil, né, porque não vai ajudar muito a pessoa a talvez poder se conhecer mais, né, ou mesmo explorar um pouco mais, né, suas características pessoais. Então, para pessoas que já têm isso de uma maneira relativamente clara, esse modelo pode não ser muito útil dentro de um processo de orientação, até porque as necessidades de um cliente que já vem com uma razoável clareza do que quer e um autoconhecimento consistente, são necessidades de orientação que não envolvem, né, essa busca, né, por autoconhecimento. Enfim, resumidamente é essa, né, a ideia do modelo do Hollands, e nós vamos ver depois na próxima aula presencial, então, algumas aplicações, né, alguns exemplos práticos de uso de instrumento que avalia o modelo do Hollands, poder discutir um pouco mais sobre isso. Obrigado.